pra gente falar, viu? Bonita camisa, hein, Bob? E o que você dirá, pergunta Cléber Machado, das substituições, das mudanças do Aguirre? Vamos pro fato. Pensei isso ontem vendo o jogo, Bob. Me veio você à cabeça. Pois é, rapaz. Veja bem, o grande questionamento ontem, aí mais um capítulo da novela Decifra-me ou te devoro, né? Que é a novela atualmente no Atlético. Que é o seguinte, antes do jogo havia uma dúvida, vai jogar o Patrick, vai jogar o Casares, né? Era a dúvida que havia. E aí, diante dessa dúvida, o Atlético entrou jogando com o Carlos, que já não jogava há um tempão. O Carlos ele jogou 2 partidas na Florida Cup, depois ele se machucou no treinamento, aí ficou machucado um tempão, entrou contra o Melgar, fez um gol, jogou 10 minutos. Machucou de novo, saiu. E ficou machucado de novo. Então tá totalmente sem ritmo e tudo mais. Mas o Aguirre escalou o Carlos, né, jogando ali pelo lado direito, e o Júnior Urso. Na verdade, o Carlos pela esquerda, o Júnior Urso pela direita. Fazendo a movimentação ali, com o Robinho por dentro. E o Carlos foi lá e fez o gol. O Carlos é centroavante, né? Então, jogando na função dele de atacante, ele fez o gol. Parecia que estava tudo lindo, tudo maravilhoso, tinha dado tudo certo. Só que a partir daí, o Racing começou a ganhar o meio de campo do Atlético, né? Porque tinha uma distância muito grande ali entre o meio e o ataque. E isso estava funcionando. Aí o torcedor começa a pensar o seguinte, mas por que não tem o cara do meio? Bom, o Casares não estava nem no banco. A justificativa oficial é que ele estava com uma lesão na perna. Depois disseram que ele estava com um furúnculo na perna, um machucado. E a versão não oficial é que ele anda abusando muito digamos, da vida social e por isso está ficando fora dos planos do Diego Aguirre. Fato é que não tinha, o Dátulo também estava machucado. Que e para sintetizar, vou dizer o seguinte, fala. Momentos de indignação. Não, porque acho que é legal registrar, né? A sua indignação é com o jogador de não aproveitar a oportunidade? Não, porque é mais ou menos isso. Você tem um jogo de Libertadores decisivo, claro, na sua casa, podendo ser o herói da noite, virar novo ídolo. Sim, eu acho que tem que registrar essa indignação mesmo, essa bronca. Esse caminho não é legal nesse momento, pelo menos. Espera ganhar, aí destrói BH, entre aspas. Se for esse, né? Não, se o caso foi esse mesmo, é um jogador que chega com tanta expectativa, é um investimento do clube. A gente não está aqui para patrulhar a vida pessoal. Não, né? pelo amor de Deus. O cara tem o direito fora da... Agora, se isso começa a influenciar no desempenho, é falta de profissionalismo. Então, essa, digamos, é a fumaça, né, que está turvando aí a visão do que realmente está acontecendo. Então, o fato é que o Atlético não tinha aquele jogador ali no meio de armação. O Robinho estava muito desconfortável nessa função. É claro que ele está desconfortável, né? Tanto que ele fez um péssimo primeiro tempo, não funcionou ali o Robinho, embora tenha se empenhado muito. E aí, no segundo tempo, não é, começou assim e logo depois... o time foi se ajustando. O time chegou mesmo, assim, numa configuração tática que eu acho que estava equilibrada, quando o Júnior Urso voltou para o meio de campo, ao lado do Rafael Carioca, e aí passou a ter o Yuri de um lado, o Cleiton do outro, e o Lucas Prato. O time ficou equilibrado, tinha passagem no meio. Tanto que logo aí depois, o time construiu uma jogada, sofreu uma falta, bola pingada na área, e o Prato fez o gol da vitória. Ele que tinha perdido o segundo pênalti na carreira, como a gente sabe. Tá achando que jogaram muruca nele, hein? Tanto falar que nunca tinha perdido o pênalti, já perdeu 2 agora. Não, o cara não sabe bater pênalti, está na cara, né? Em compensação, que tem de elogio dos internautas aqui pela disposição do Prato, uma coisa impressionante. Ele jogou muito, Marcelo. Não, muito. E não é só o que jogou, é a disposição, é a famosa, essa jogou muito expressão assim, que está na foi moda, tudo a isso aí. entrega, né? Dizer isso, a vitória do Atlético tem algumas características, né, que são inerentes ao Atlético, né, que é a garra, a raça, o impulso que a torcida deu, espetacular mais uma vez, dentro do Independência, entrega, tudo isso. E tem um nome e sobrenome, Lucas Prato. O cara jogou muito, mas muita bola, ele transmitiu esse espírito para o Atlético, né? Então tudo isso acabou vindo à tona e fazendo superar, né, um ou outro problema de organização do time. O time acabou com essa boa vitória aí, mandando recado lá para o argentino, o goleiro argentino, o Barra. Ele estava com um problema muscular, aí vieram com uma piada muito maldosa depois do jogo, dizendo que ele estava com um problema muscular no esfíncter. Meu Deus, o Sarra é aquele do... bom, e até a piada faz alusão à expressão deselegante que ele usou lá sobre os brasileiros, não é isso? Exatamente. No discursinho lá de
de boca de túnel Motivação, lá na Argentina, né? O discurso é. motivacional. Eu essa semana ficou falava... esquisito, né? Eu falava sobre isso aqui, o Belletti já participou dessa conversa aqui outro dia também. A gente tem que começar a alimentar mais também, né, Belletti, essa superioridade dos brasileiros nos seus estádios. Como é difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi pela Libertadores, como é difícil jogar contra o Atlético no Independência pela Libertadores. Argentino, uruguaio, que a gente admira e até às vezes corretamente pela raça, pela dedicação, mas também sofrem para vir jogar aqui. Porque eles já nos respeitam tecnicamente. Eles sabem que somos superiores com a bola no pé, a história, até o presente mostra bastante isso. E deles sentirem essa diferença também, que vem acontecendo em alguns jogos já, né? Realmente os torcedores estão cada vez mais vidrados com essa competição, com a Libertadores, indo nos estádios e vivendo todo esse clima decisivo, né, que são esses jogos, e ajudando muito e fazendo a diferença. O Atlético foi campeão há pouco tempo atrás, muito em função disso mesmo, de jogar em casa com uma pressão enorme da torcida, onde o adversário realmente sentia. E agora parece que é isso, eles passaram a respeitar mais que outros tempos também. Kleber, chamou? Então, eu estava agora, brincadeira à parte com o Bob, como a democracia do futebol permite. Eu assisti o jogo do Atlético hoje, ontem, bastante, assim. Eu queria ver o Atlético e tal. O que eu tenho de opinião, o Atlético mudou o jeito de jogar. O Aguirre tem um outro jeito de jogar. Então ontem assim, eu nem vi, eu fiquei pensando no Júnior Urso, porque o Bob tinha falado, o Júnior Urso pelo lado. Achei que o Atlético ficou, o Júnior Urso jogou no meio e o Robinho ficou meio saindo pelo lado, vindo pelo meio. Acho que o Robinho do lado hoje vai render menos do que ele já rendeu, e acho que ele no meio é um cara que tem um bom toque. Acho que ele demorou um pouquinho, o Aguirre, para desfazer a trinca de volantes. Aí ele fez uma hora, né? Ele tirou o Leandro Donizete para botar, acho que o Cleiton. Mas eu acho que a gente tem que se acostumar com um outro jeito do Atlético jogar. O Atlético não é mais aquele time leve, que uma vez eu encontrei o ex-presidente do Atlético, e ele falava, o Alexandre Calil, ele falava, e o Tardelli estava voando, ele falou, o Tardelli parece que ele corre de patim, né? De tanto que ele desliza no campo. E eu acho que o Atlético era isso. O Atlético era um time que deslizava no campo. Hoje é um outro Atlético. É um Atlético diferente. E esse Atlético diferente talvez não seja tão empolgante quanto o outro, talvez não seja tão inflamado quanto o outro. Continua sendo firme, forte, vai ter trabalho para ganhar alguns jogos, como todo time tem. Eu acho que essa é a questão do Atlético. É um jeito diferente de jogar. Eu nem vi ontem o Robinho muito mais pelo meio, não sei se faltou articulação. Acho que falta articulação, Bob, quando ele resolve jogar com o Júnior, com o Leandro e com o Rafael. Aí vai faltar o que é mais do que articulação, que eu estava conversando com o Fernando aqui no intervalo. A gente está pensando os nossos jogos muito assim, o Vila até falou do Flamengo, né? Bota o Alan Patrick, fica mais forte no meio do campo, com mais criatividade. Eu acho que a gente continua dividindo os nossos times em setores. Essa divisão dos times por setores parece que vai dividindo também a responsabilidade. Quando hoje, no meu jeito de ver futebol, se todo mundo não fizer um pouco de cada coisa durante o jogo inteiro, não vai andar. Você tem sistema ofensivo e defensivo, não só isso. Não vai andar. Assim, aquele quarteto de frente estava se movimentando muito no início do jogo e isso estava dando uma pressão. Então, quando conseguia pressionar e manter a bola lá no ataque, a coisa estava funcionando. Né? Com o Carlos trocando de lado, com o Júnior Urso, né? A ideia do Aguirre de colocar o Júnior Urso, aliás, respondendo diretamente, né, assim, aos questionamentos, a dúvida que aparece no momento da escalação é o seguinte: o Atlético tem o Yuri e tem o Cleiton, são dois atacantes, né, que estão aí trabalhando junto com o grupo. Esses dois jogadores estão no banco. E vão para o jogo, o Júnior Urso numa função que não é a dele, e vai o Carlos, que já está sem ritmo de jogo. Ok, ideia do treinador. Acabou funcionando quando o Atlético estava pressionando. Exatamente. Jogo. Deu certo e essa mudança de posição deu certo. O Lucas Prato cruzou para o Carlos fazer o gol. Deu super certo. É que assim, no momento em que o Romero começou a flutuar sozinho ali pelo meio de campo, aí eu achei que o Atlético precisava ter uma ligação um pouco melhor entre as duas linhas. Só que a raça, a correria,
o empenho dos jogadores acabou compensando esse tipo de problema de posicionamento, né? Tanto que várias vezes a gente via ali o Vitor dando bronca, o Leonardo Silva dando bronca, o próprio Marcos Rocha tendo que se deslocar mais para fazer uma outra cobertura, quer dizer, dando aquele a mais que o time precisava, né? Então essa é por isso que eu fiz a brincadeira da esfinge, assim, cada jogo do Atlético é decifra-me ou te devoro, porque a gente não sabe exatamente como é que a coisa vai funcionar. Então, eu acho que o decifrar é meio isso, viu, Bob? Sem ter a pretensão de decifrar este enigma que há muito tempo complica a vida de todos os arqueólogos, entre outros profissionais. Eu acho que assim, o Atlético mudou. Esse negócio de ter o espaço é porque quando a gente faz um meio-campo jogar coladinho na defesa, o outro time vai ter espaço mesmo. Kleber. Ou se a gente faz o time ficar separado, vai ter espaço. Posso te oferecer uma ajuda? Com o Carlos, né? Imagino. Posso oferecer uma ajuda ao Kleber aqui para decifrar o enigma do Atlético Mineiro. E tal a gente trazer quem está lá dentro para ajudar a responder a sua pergunta. Marcos Rocha já está pronto para participar com a gente. Manda. E já tem uma pergunta já formulada para ele, né? Vamos dar uma boa tarde para ele primeiro. Boa tarde, Marcos. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde a todos aí. Prazer estar falando com vocês. E aí, Kleber? Pede a sua ajuda aí ao... Então, Marcos, a gente tem discutido quase toda semana, né, o Atlético, e eu assistindo o jogo ontem, cheguei assim, a uma primeira opinião. O Atlético mudou o jeito de jogar. O Atlético é um Atlético diferente. É um Atlético que não é mais aquele time que deslizava no campo. Hoje ele é um time que joga de uma maneira diferente. E gostaria de saber a opinião de quem ou desliza menos no campo. Eu acho que o Atlético hoje joga com uma postura diferente, né? Do Atlético passado. Acho que as pessoas tiram muito a base de 2013, uma equipe que se movimentava bastante na frente, com o Bernard, com o Jô, com o Ronaldo, né? E hoje é diferente, jogadores diferentes. A gente tenta se posicionar mais, cada um fazendo mais a sua função, sem ter aquela bagunça organizada que sempre foi usado. Mas a gente está ganhando corpo, está ganhando confiança no dia a dia dos nossos trabalhos. E eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda com o trabalho do Aguirre. É um treinador que nós, jogadores, estamos adaptando muito bem ao seu estilo de trabalho. E tenho certeza que daqui para frente a nossa equipe tem muito a evoluir. Eduardo Moreno, diga lá. Marcos, a gente agora há pouco também estava discutindo, né, qual time, de repente, estava pronto para começar o Campeonato Brasileiro, que amanhã começa o Brasileiro. E você acha que, você falou que ainda precisa evoluir ainda mais o time do Atlético, o Atlético também então não está pronto para o Brasileiro? Como é que você avalia o Atlético Mineiro para o Campeonato Brasileiro que se aproxima aí? Olha, eu acho que a gente tem um bom grupo, um grupo bastante qualificado, né? O Daniel tentou montar isso para esse ano, por causa que nos anos passados a gente, na hora H, né? Na hora da decisão a gente perdeu bastante jogadores, né? O Levi teve dificuldades em montar a equipe. E esse ano a gente tentou trazer jogadores qualificados, montar um bom grupo. Eu acho que a gente precisa evoluir para a gente pensar em brigar pelo título, pensar em ser campeão também do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente está numa crescente, está numa evolução e espero que a gente possa começar aí o Campeonato Brasileiro com o pé direito, para a gente ter bons resultados e quem sabe no final tá brigando mais uma vez pelo título. Vamos passar a palavra para o Bob lá em BH, entrar no papo, Bob. Marcelo? Tá certo. Ô Marcos, eu queria te perguntar o seguinte, ontem na hora que a gente ficou sabendo da escalação do Carlos, a gente pensou o seguinte, olha, o Carlos normalmente tem uma força de recomposição, de marcação que é muito maior do que, por exemplo, o Yuri. Até a gente diz assim, ó, no jogo contra o América, de repente o Yuri não acompanhou ali aquelas jogadas pelo lado com o Danilo e por ali saíram os gols do América. A orientação era essa, realmente? Quer dizer, era para te ajudar um pouco naquela marcação ali do lado direito? Olha, o Carlos é um jogador que se dedica bastante na parte defensiva também, né? Antes do jogo eu cheguei a conversar com ele para ele estar me ajudando ali para estar acompanhando, principalmente na hora da virada de bola, o lateral que subia, né?
mas tentei procurar dar ele liberdade para ele chegar ao ataque. É um jogador que tem uma estrela muito grande, que em todos os jogos as oportunidades aparecem, como foi ontem. Então, dentro do jogo, a gente tentou se equilibrar ali para que não viesse sofrer no lado forte do ataque deles, principalmente pelas beiradas, que gostam de jogar bastante as bolas cruzadas dentro da área. E a gente tentou neutralizar da melhor maneira possível e, graças a Deus, fomos felizes aí e conseguimos a classificação. Fernando Galvão. Queria perguntar para o Marcos Rocha já sobre a próxima fase, projetando já o confronto contra o São Paulo. Primeiro jogo no Morumbi, casa cheia, 60 mil pessoas, diante de um adversário que, desde que voltou para casa, desde que começou a jogar no Morumbi, ganhou jogando bem do River, ganhou jogando muito bem do Toluca. O que a gente pode esperar? Como é que o Atlético tem que se comportar nessa primeira partida, Marcos? E só emendo assim, é um múltipla escolha. É melhor, pior ou tanto faz pegar brasileiro? Não, é mais difícil. Jogar contra a equipe brasileira é sempre difícil. A gente vem acompanhando a crescente do São Paulo, né? Nesses últimos 2 jogos aí importantes que eles fizeram dentro de casa. É uma história totalmente diferente de 2013. Então a gente tem que entrar bastante concentrado, sabemos a força que o São Paulo tem dentro de sua casa e a gente tem que fazer um grande jogo, tá todos bem postados, principalmente na hora de defender ali, para que a gente não venha sofrer com os contra-ataques pelos jogadores rápidos que o São Paulo tem. E vai ser um grande jogo, né? Espero que a gente possa estar melhor preparado e possa conseguir fazer grandes jogos e quem sabe conseguir mais uma classificação aí para a próxima fase. E o São Paulo falou que está ligado nos seus arremessos laterais. Não, mas a gente vai tentar treinar algo novo, diferente aí para tentar surpreender. Aliás, né, Marcos, ontem a gente está acostumado a ver esse tipo de arremesso mais perto da linha de fundo, ontem você arremessou uma bola quase do meio de campo até na área, colocou a bola na marca do pênalti. A gente sabe que você tem uma qualidade para fazer isso, mas você treina esse tipo de arremesso diariamente ou isso é natural? Não, a gente treina, né? Tenta fazer algumas jogadas ensaiadas quando o treino é fechado para a imprensa. A gente sempre tem esse primeiro lateral pelo meu lado com o Leonardo Silva, né? Aí a primeira oportunidade que eu tive, eu consegui arremessar bem, mas procurar a cada jogo estar aprimorando isso, aprimorar outras jogadas para que a gente possa estar surpreendendo os nossos adversários. Deixa eu só emendar aqui rapidinho, Marcelo. O Rocha, é o seguinte, ontem a gente sentiu, pelo menos eu comentando o jogo, senti que no primeiro tempo o Atlético tinha uma linha de atacantes bastante avançada e a linha de meio ali muito longe. Então havia um espaço que estava ali, o Romero, o Lisandro flutuando por ali muito facilmente. E estava difícil da bola passar por aquele meio de campo do Atlético. Tanto tinha muita bola quebrada e tal. Isso foi se consertar ali lá para os 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo. O que foi acertado? O que foi mexido para que o time tivesse essa correção ali no segundo tempo? Olha, acho que depois que mudou, a gente tentou inverter o Carlos, né? Jogamos eles para a ponta esquerda, trouxemos o Robinho para o meio, né? Para ver se dava uma equilibrada maior, para ver se conseguíamos segurar a bola. E o problema é que a gente tomou o cartão muito cedo, né? O cartão amarelo muito cedo acaba atrapalhando um pouco mais a chegada dos nossos volantes. Mas ainda bem que a gente conseguiu consertar um pouco tarde, mas surtiu o efeito e a gente conseguiu neutralizar, principalmente no segundo tempo ali, com bons passes e bons contra-ataques, onde que a gente teve oportunidade até de ampliar o placar. Marcos Rocha, obrigado pela presença aqui no Seleção Sport TV. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço. O Bob Faria, o Thales está bravo aqui comigo porque a gente só tem falado de Atlético ontem e hoje, mas é por causa da participação na Libertadores. Então, podemos falar do Cruzeiro